Oi, boa noite. Hoje eu decidi fazer essa live, né, pelo dia da conscientização, né, da sensibilização, né, do luto perinatal, né, do luto pela perda gestacional e neonatal. E vou convidar duas pessoas para estarem aqui comigo para contar as suas histórias, que são histórias muito significativas e que eu tenho certeza que tem muito para ensinar para vocês. Eu já vou chamar elas aqui para a gente iniciar, né, a nossa conversa. Hoje também às 7 horas da noite, né, tem a gente faz tem um movimento, né, um movimento de luzes, né, para a realização, para ser mais uma forma da gente conscientizar, né, de sensibilizar as pessoas pela perda e pela lembrança, né, dos filhos que se foram. Então, às 7 horas da noite também, a gente vai terminar, obviamente, a live antes desse horário, para que todo mundo possa fazer a sua homenagem. Eu vou convidar aqui as pessoas para entrarem. Vamos ver. Letícia, aceitei. Oi. Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, a Marília já está por aqui? Já, ela deve estar na Síndrome do Amor. Sim. Deixa eu falar Mas com ela engraçado, aqui. ela está aparecendo como se ela estivesse aqui no vídeo. Hã? Parece que ela está aqui no vídeo. Como Marília mesmo? Não, síndrome do amor. Só que Eu acho que ela entrou como Síndrome do Amor. Peraí. Não. Deixa eu ver aqui. Ela agora mandou o convite, acho que fica mais fácil. Tá bom. Vamos ver aqui. Acho que agora ela vai entrar. Marília Oi, boa noite. A minha inspiração. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Olha só. Agora cadê vocês? Vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Ok? Sim. Eu não estou vendo você, peraí. Estou vendo só eu. Vocês estão me vendo? Sim, eu tô a gente está te vendo. Uai, que estranho, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá tudo direitinho aqui. Peraí. Provavelmente ela vai sair. Ela entrou pela Síndrome do Amor? Eu vou desabilitar os comentários, porque senão fica bem no rosto de vocês. Aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode colocar a pergunta na caixinha, aqui na interrogação que tem do lado aqui dos comentários, pode colocar ali, que se for o caso a gente responde, tá? É só colocar ali, que aí fica mais fácil. Então, assim, o que eu tinha pensado, né, justamente pelo dia de hoje, foi ouvir a história de vocês, né? Que é uma história que é muito bonita e também tem muita coisa que vocês podem ensinar a partir da experiência de vocês. Eu sempre falo isso no meu Instagram, falo isso muito para os pacientes minhas, né? Que a experiência, ela ensina. Então, eu acredito que vocês têm muito a acrescentar, né? Principalmente num dia como hoje, né? O dia pela sensibilização da perda. Então, deixa eu aceitar aqui a Marília de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Pronto. Foi, Marília? Foi, agora foi. Tá ótimo. Então, eu queria começar com vocês. Vocês escolhem quem quer começar a falar. Fiquem à vontade. Vamos lá. Você começa. Eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu sempre sonhei em ser mãe, acho que a minha vida inteira, desde pequenininha. Só que nunca sonhei em casar. E aí, nessa de não querer casar, eu acabei realmente demorando muito para pensar realmente, de fato, em ter um filho. Quando eu decidi que eu achei que eu tinha conhecido um cara bacana, que eu precisava, assim, tinha que ser um cara bacana para ser pai de um filho meu, sabe?
E aí, quando eu acreditei que tinha conhecido um cara bacana, a gente acabou indo morar juntos, e ele queria muito ter um filho, ele tem uma história linda também de ter uma filha que ele cuidou durante muitos anos, e até hoje, na verdade. Então, eu fiz, esse é o pai que eu quero para um filho meu. Mas a gente ficou tentando durante 3 anos e eu não conseguia engravidar, e ele fazendo muita pressão psicológica para também engravidar, e eu não engravidava. Quando, de repente, eu já não queria nem mais ter um filho com ele, e em 2022, em janeiro, a gente foi passar o Réveillon em Vitória do Espírito Santo, onde a família dele mora. E aí ele disse assim, desse ano, meu amor, não passa, a gente vai ter nosso filho. Só que eu já tinha uma ideia de que eu não poderia nem mais engravidar. Poxa, 3 anos tentando, não engravidava. E eu tinha 46 anos, né? Então já era uma idade bem complicada. Eu fiz, eu não posso mais engravidar, não vou engravidar. Ele queria que fizesse tratamento e eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia fazer tratamento para engravidar. Voltamos e eu acabei engravidando, porque eu acho que eu já coloquei na minha cabeça que eu não seria mais mãe, né? E engravidei em abril de 2022. A gente descobriu nossa gravidez. E no final da gestação, no final de abril, ele me pediu separação. Nos separamos, eu voltei para a casa da minha mãe, ele ficou na nossa casa. No entanto, aí foi logo no início, eu sentia que tinha alguma coisa estranha em mim. Por mais que eu não conseguia, era como se eu não estivesse acreditando que eu ia ser mãe de verdade, sabe? Eu ficava, gente, não é possível, tantos anos tentando e não engravidava, e esse era meu sonho, eu queria tanto ser mãe de uma menina ou de um menino, mas meu sonho era ser mãe de uma menina. E alguma coisa me dizia que eu não ia ver minha filha, né? Ainda não sabia qual era o sexo, mas alguma coisa me dizia que eu não ia ver minha filha. Então eu fui meio... Eu vivia fazendo vários exames, sabe? Como se alguma coisa me dissesse, não, você vai chegar lá e vão dizer, não, você não está grávida. Mas sempre aparecendo ali a gestação, minha filhinha batendo o coração, e começaram os achados, né? Então, na verdade, Nanda, primeiro eu quero lhe dizer, nem te falei isso, mas é um prazer enorme estar aqui com você, porque eu admiro muito o seu trabalho, eu acompanho, e muito do que você coloca é exatamente o que a gente vive, eu falo por todas as mães enlutadas, né? A gente vive tudo isso que você coloca. É como se você estivesse me escutando, assim, escutando a minha dor, e aí eu republico, reposto, enfim. Então, assim, começaram os achados em minha filha e começou com o achado no coraçãozinho, problema cardíaco, e foi outros achados, né? Até que no primeiro trimestre a gente começou a descobrir que ela tinha características da síndrome de Edwards, né? E logo no início eu ouvi de um médico, e além de um só, mas assim foi o que mais, foi o baque que eu tomei, que minha filha morreria na minha barriga, porque essa síndrome era uma síndrome rara, incompatível com a vida, e que ela morreria na minha barriga, eu não chegaria nem a conhecer. E que eu, confirmando a síndrome, eu poderia fazer até o aborto, né? Porque eu teria direito ao aborto. Mas, assim, independente, sabe, Fernanda, o meu sonho era ser mãe, e Deus já tinha me permitido, realizado o meu grande sonho. Porque eu já sentia, mesmo ainda não sentindo ela mexer, minha filha estava ali, né? O coraçãozinho dela batendo, eu via minha filha mexendo o tempo inteiro, a minha filha estava ali. Eu já conversava com ela, eu já cantava para ela, eu já ria para ela, eu já brincava. Então, assim, eu de forma alguma pensei em nenhum momento em tirar. Claro, tive também aqueles pensamentos que, poxa, por que justo comigo, né? Eu que sempre sonhei em ser mãe. Mas logo depois eu não tinha que ser comigo por algum motivo. Talvez por isso, justamente por eu aceitar a forma como ela ia vir e o tempo que ela ia ter aqui, né? Acho que cada um tem um tempo e ela tinha o dela. Nós temos nosso tempo e a gente tem que sempre respeitar. Então, assim, a única coisa, na verdade, eu comecei só a agradecer a Deus por ele ter me feito ser mãe de Letícia.
e comecei a agradecer a ela por ela ter me escolhido como mãe dela. E eu comecei a perceber que, assim, no início eu também parei um pouco de falar com ela, por medo de amar ainda mais e de sofrer ainda mais, né? Mas depois, quando eu entendi, eu disse não e continuei a pedir perdão a ela por eu ter parado de falar, de fazer carinho. Pedi perdão a Deus pelos questionamentos e, de fato, comecei a me entregar nessa relação como nunca. Era como se cada segundo fosse o último segundo da vidinha dela. Então, eu aproveitava o máximo da minha gestação. Eu conversava, tudo que eu comia, eu dizia, olha, filha, foi vovó que fez, é isso, sabe? E aí, quando eu vomitava, eu dizia, você não gostou, filha? Sabe, era assim, minha gestação foi o tempo inteiro dessa forma. E aí, tinha horas que... E quando eu comecei a sentir, então, e os sustos que ela me dava, porque ela se mexia tanto, que eu acordava de madrugada pensando que ela estava saindo da minha barriga. Eu vivi tudo isso, cada detalhe. Enfim. Mas sempre sabendo que, de fato, ela teria um tempo e que ela... E outra coisa, independente... Só que a síndrome de Edwards... Aí, uma prima minha, a gente pesquisando sobre a síndrome, uma prima minha, que é também uma outra pessoa que eu tenho muito que agradecer, ela pesquisando, descobriu a síndrome do amor e me apresentou. Vai ter um colo online. Você não quer participar para a gente ver o que é? Ela também participou, o papai da minha filha também participou nesse dia. E aí eu conheci e percebi que eu não estava sozinha, né? Que existiam várias outras mães, que eu tinha uma nova família, porque todas ali estavam da mesma forma como eu. Eram mães que estavam gerando um filho com T18 e que sabia que teria um tempo e, né, e vivendo aquilo tudo. Então eu entrei na síndrome do amor. Bom, e aí depois eu falo sobre a síndrome do amor, que aí vem a parte de Marília, né? Então aí eu entrei, comecei a participar. De fato, chegou um momento naquele grupo que eu não tive mais condições de acompanhar, sim. Porque eu estava num grupo chamado Incubadora, né? Que eram mães grávidas, mães com trissomia 18 na barriga. E de fato eu estava vendo que algumas perdiam seus bebês na barriga. Então, eu ficava naquela, poxa, é assim que vai acontecer comigo? É isso que vai acontecer comigo? Então, eu não conseguia mais acompanhar aquilo ali. Então, eu preferi viver a minha vivência, o que estava acontecendo. Minha filha ainda estava viva, né? E foi assim, mas eu não saí do grupo, né? De vez em quando eu questionava algumas coisas, tirava algumas dúvidas, mas não ficava tão frequente. Minha filha, Fernanda, ela, com 34 semanas... Eu comecei a parar de sentir a minha filha. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Liguei para minha médica, falei que minha filha não estava mais se mexendo como ela sempre se mexeu. Ela disse, venha para cá amanhã que a gente vai fazer o exame. De fato, no dia 7 de novembro, quando eu cheguei no consultório, eu fui a primeira para fazer o exame, ela percebeu que a minha filha estava chegando ao zero, o coraçãozinho dela. Eu tive que ser internada com urgência. Fui, ainda consegui a gente segurar, faltavam alguns dias para 34 semanas, então a gente conseguiu segurar a Letícia ainda na minha barriga. Durante alguns dias eu fiquei internada. E minha filha nasceu com 34 semanas. Ela nasceu no dia 10 de novembro de 2022. Minha filha foi vida, a vida mais intensa, mais incrível, mais... louca, mas tudo que você possa imaginar de coisas boas que eu vivi na minha vida. Foi a melhor vida que eu tive. Foi a minha Letícia, a minha alegria. E a minha filha, mesmo vivendo apenas 3 dias comigo, quer dizer, 8 meses e 3 dias, minha filha foi a melhor vida que eu conheci, que eu tive em toda a minha vida. Então, assim, assim, hoje eu ainda vivo muito, não é fácil, é uma dor imensurável, eu admito, dói muito, principalmente algumas ocasiões, né?
Eu, inclusive, vivi uma questão que, assim, eu descobri a minha gravidez e uma das primeiras pessoas que eu contei foi para uma prima minha, que é, além de prima, é minha grande amiga. E ela vai lá em casa, porque precisava conversar comigo, ela também estava grávida. Caramba, minha melhor amiga e prima grávida junto comigo, nossos filhos seriam os melhores amigas, né? Ela teve as filhas dela. Tá aí, vai fazer também um aninho junto com a minha, porque a minha nasceu no dia 10 e faleceu no dia 13 de novembro, e a filha dela no dia 20 de novembro nasceu, né? Então tem ocasiões muito difíceis, Natal, né, Dia das Crianças, o aniversáriozinho dela, né, de Janaína, mas eu tô aqui viva, firme, forte e querendo continuar a vida por causa dela e principalmente por ter sido tão acolhida, ter sido tão abraçada pela síndrome do amor, por essa mulher que está aí. Além dela, tem Rita, tem Michele, tem Márcia, tem várias outras pessoas envolvidas, não é só ela, mas ela é a fundadora. E por causa dela, por causa de Rita, eu fui tão abraçada, tão acolhida, que hoje eu estou aqui, me mantendo viva e abraçando essa causa que é da síndrome de Edwards, que é da síndrome do amor. Que importante, né, o seu relato. Você falou sobre que, de alguma forma, eu pude te ajudar, né, com as coisas que eu escrevo, e você falou, parece que você está ouvindo o que eu estou, você está me ouvindo. É porque eu ouço mulheres que passaram pelo mesmo que você por 10 anos já. Então, eu escuto isso o tempo inteiro. Por isso que você sente que eu estou falando com você, porque eu falo com tantas outras mulheres que estão vivendo ou viveram a mesma coisa que você. Então, por isso que parece que eu estou falando com você. As pessoas até me perguntam se eu já passei pela perda. Não, eu nunca passei. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi vivendo com essas mães, né? Então, eu tento passar ali aquilo que eu aprendi com elas. E que continuo aprendendo todo dia. Hoje estou aprendendo aqui com vocês muita coisa também. Né? Então, isso é uma questão de escuta, né? Da gente poder ouvir. E eu acredito que a Marília tem muito para falar sobre a escuta também. Porque eu acho que esse trabalho, ela vai contar um pouco da história dela, que eu também não conheço a história dela. Então, eu acho importante até para a gente conversar. E eu vou pedir, Marília, se você puder, na sua fala. Tem uma pessoa aqui que perguntou o que é a síndrome de Edwards. Se você puder explicar, só para a gente poder linkar com o que você for falar, tá bom? Okay. Então, vamos lá? Então, eu Fernanda, não tô vendo Marília, você tá vendo? Eu não tô vendo o quê? A Fernanda. Eu só consigo ver eu e a Doia. Vocês. Deve ter algum problema hoje no Instagram, porque a partir do momento que eu entrei, a hora que eu entrei, só via eu mesma. Depois que eu entrei a segunda vez, eu vi a Doia e agora eu não vejo você. Mas enfim, vamos lá. A minha história é bem diferente da Doia, porque eu me casei aos 15 anos. E aos 19 anos eu já era mãe de 2 crianças, né? E assim, uma maternidade, apesar, né, da adolescência, mas em termos de padrão de gestação e tal, tudo correu muito tranquilo, né? E depois desses 2 filhos, eu tive mais 2 perdas, assim, bem no comecinho da gravidez. Enfim, passou muito tempo, eu acabei me separando e tendo um novo relacionamento, e muito sem querer, não estava nos planos da gente, nem dele, nem meu, eu fiquei grávida novamente aos 39 anos. Com status de mãe veterana, assim, eu já era mãe, meus filhos já eram grandes, já eram adultos praticamente, então fiz tudo que eu tinha que fazer, todos os exames pré-natais e tudo certinho, e tudo corria muito bem. Né? Chegamos na semana 38, fiz o ultrassom, estava sentindo muita pressão assim no baixo ventre, e a médica falou, não, tá tudo bem, vamos marcar a cesariana para nascer o bebê. E eu fui ter meu bebê, tranquila. Quando chegou na hora do parto, eu tinha a sensação de que estava demorando um pouco mais, mas eu já tinha passado por aquilo a última vez há 21 anos, né? Então, não dava para saber exatamente o tempo, se eu estava ansiosa, alguma coisa assim. Sim. Só que eu me lembrava muito bem
que a hora que a gente sentia o bebê sendo tirado da barriga, a gente ouvia um choro em seguida. E eu não ouvi esse choro, né? Então, até hoje, eu tenho na minha mente esse silêncio, né? A espera do choro que não aconteceu. E assim começa a minha história, a síndrome do amor, né? A síndrome do amor começa um pouco depois, mas enfim. E o bebê não chorou, ele era muito pequeno quando nasceu, muito quietinho, muito diferente dos irmãos, e 30 dias depois eu descobri que ele tinha uma síndrome chamada síndrome de Edwards. Então eu vou contar o que é ela agora. A síndrome de Edwards, a grosso modo, assim, tecnicamente, é parecida com a síndrome de Down, que todo mundo conhece. Na síndrome de Down, na hora que o bebê está sendo, lá no começo da concepção, a gente nem sabe ainda que está grávida, né? Vem um cromossomo do pai e um da mãe, forma o cromossomo 1. Vem um do pai e da mãe, o 2, o 3, o 4. Então, na síndrome de Down, quando chega no 21, né, são 23. O 21 lá, todos foram certinhos, chega no 21, ao invés de vir um da mãe e um do pai, vem o 2 do pai e um da mãe, ou 2 da mãe e um do pai. Então, ao invés de ter um par, a gente tem um trio de cromossomos no 21. Isso resulta num excesso de material genético que causa, né, todas as malformações, tudo que tem diferente numa pessoa com síndrome de Down. Na síndrome de Edwards ocorre a mesma coisa, porém no cromossomo 18. Como ele é um cromossomo maior, então o excesso de material genético provavelmente é maior, então as malformações, né, e todas as dificuldades que esse bebê vai ter também são maiores. Porque na genética, o excesso de material genético é mais problemático do que a falta de material genético. Então essa criança, a gente costuma dizer que é como se fosse um bolo. Você tem uma receita de bolo, aquele que a tua avó ensinou para tua mãe ensinou para você, e eles sempre têm o mesmo resultado. Aquele bolinho fofinho, meio amareladinho, meio assim, molhadinho, delicioso, só que você estava fazendo o bolo da tua avó, de repente tocou o celular, você atendeu, e aí você falou, não, acho que eu já coloquei 2 xícaras de farinha de trigo. Não, acho que eu coloquei só uma. E você já tinha posto as 2 e bota mais uma. Então você vai ter um bolo, porém um bolo diferente daquela receita que você conheceu desde que você era criança, né? Então começa por aí. Então tem 2 coisas assim que eu queria falar. A gente não tem muito tempo, então eu vou tentar resumir o máximo possível. Então tem a Marília mãe, né, que perdeu o filho e tudo mais, e tem a Marília que dia 30 de outubro agora faz 19 anos que ela perdeu o filho. E nesses 19 anos ela já ouviu mais de 1000 mães na mesma situação, né, nesses quase 20 anos. Então hoje, Fernanda, eu tenho muito medo de tudo que padroniza o luto, sabe? Porque a minha experiência, então eu vou dizer assim, como a minha experiência de observadora, né? E da forma que eu vejo, não que isso seja uma regra, mas a forma que eu enxergo. Eu acho assim, a dor da perda de um filho, ela é devastadora. Ela é devastadora. Eu já perdi meu pai, minha mãe, mas perder um filho é uma amputação, né? É como se você perdesse um braço, uma perna, o pé, a mão, né? Só que as pessoas que perdem, elas são amputadas por algum motivo, elas precisam continuar a vida, apesar de não ter mais aquele membro. Então, esse é o nosso desafio como mães. Porém, existem muitas coisas que atrapalham muito essa dor que já é devastadora. Primeiro, a nossa cultura. Nós não somos treinados para perder, nós só somos treinados para ganhar. Nós não sabemos. A palavra perda pode ser morte, pode ser emprego, pode ser namorado, pode ser perder um brinco. Ela é sempre assustadora para a gente, né? Então, começa aí. Segundo, como nós não somos preparados para perder,
a sociedade que a gente vive é cruel com a perda. Então, além de nós estarmos devastadas, né, com a impossibilidade de convivência com o filho, a gente ainda tem que ouvir muitas coisas de pessoas que não estão preparadas, porque elas não foram preparadas, assim como também nós não fomos, né? Então, a gente alimenta muito uma dor que já é grande. A terceira coisa é que, na minha opinião, né, a minha observação nesses anos todos é que, assim, a vivência do luto, né, a gente está falando de um luto pela perda de um filho, ela depende muito da relação que você tem com você mesma, né? Então, para você preparar, para você ajudar uma mãe que perdeu um filho, você precisa muito refletir com ela até que ponto ela sente, primeiro, culpa, que é uma coisa que nasce junto com a mãe, né? A mãe acha que ela é responsável pela vida e pela morte do filho. Depois, até que ponto ela está disposta a seguir a vida baseada nesse sofrimento ou ressignificar esse evento, né, que é a perda do filho, e ter uma nova vida, como se fosse um renascimento. Porque ninguém, realmente, a sociedade tem razão quando ele fala, uma mulher nunca é mais a mesma mulher depois que ela perde um filho. É verdade. É verdade. Mas isso não quer dizer que ela vai ser uma mulher infeliz, entendeu? Não. Ela pode ser, inclusive, até mais feliz do que ela era antes. Por quê? Vou te dar o meu exemplo. Eu fui uma menina criada muito mimadinha, assim, muito, não no sentido da prepotência, mas do cuidado, do carinho, né, de todo mundo estar ali e cuidando e tal. E isso, por um lado, foi muito bom, porque ele me deu uma delicadeza que é muito difícil nos tempos de hoje. Mas, ao mesmo tempo, ele me trouxe fragilidade também. Depois que eu tive que devolver o meu filho, eu descobri que eu sou capaz de enfrentar situações muito difíceis. Eu li outro dia que uma mãe atípica pode ser considerada um soldado no fronte, em guerra, né? Do tanto que você é exigida em termos emocionais e físicos, e todos os termos. Então, a mãe que perde um filho, ela precisa, de alguma forma, achar um significado para isso, porque só perder um filho é cruel demais para você conseguir viver e continuar a sua vida feliz para sempre, entendeu? Enquanto ela existir. Então, o trabalho da Síndrome do Amor, que é um grupo de apoio, né, a famílias que têm filhos com doenças genéticas graves e raras, que tem duas alternativas, ou eles vão viver pouco tempo, ou viver mais tempo com muitas limitações, é tentar fazer com que cada um desses universos que a gente trabalha, porque cada pessoa é de fato um universo, encontre dentro da sua própria história algo que ressignifique e que não transforme a vida curta desse filho em algo escuro na vida dela, em algo triste, em algo que transformou a vida dela para uma jornada sem sentido. Agora, você vai perguntar, como é que vocês fazem isso? E eu vou te responder, ouvindo, lendo e respeitando. Então, a Marília, mãe do Thales, ela tem toda uma forma de ver a vida, foi formada de um determinado jeito e tal. Só que a Marília, fundadora da Síndrome do Amor, ela não pode considerar a religião dela para conversar com a família. Porque a família pode acreditar que pode haver um milagre e curar o filho dela. A família pode acreditar que ela pode conversar com o filho dela, que ela está em outra dimensão. A família pode não acreditar em nada e achar que isso é uma sacanagem, que não existe nada que proteja ela de coisa nenhuma, né? A gente não pode, a gente tem que estar aberto para estar do lado da pessoa, independente das crenças que ela tem, independente das vivências que ela teve. Simplesmente ficar do lado, segurando a nossa impotência de não poder diminuir a dor dela, mas falar o que a Doia falou que resume tudo. Só fazer com
que ela não se sinta sozinha. E isso, para quem passou sozinha como eu, porque há 20 anos a gente não tinha esse nível de informação que a gente tem hoje, é muito significativo. Saber que a gente faz companhia, só companhia. Era tudo que eu queria ter naquela época. E é tudo que eu tento oferecer até hoje. Pois é, então, é mais ou menos isso. que ela oferece, né? Sim, e é muito importante isso, porque quando você saiu, voltou, né? Eu estava falando justamente isso para a Dor. Eu falo muito isso com os meus pacientes, sempre que posso, falo no meu Instagram também, da experiência, que a experiência ela ensina, né? Então, a experiência de vocês ensina. Então, foi exatamente isso que você trouxe, né? A tua experiência para essa realidade, para que outras pessoas possam ser ajudadas, como você falou. Você não teve essa ajuda, você não pôde ter, mas você pôde oferecê-la para outras pessoas. E isso é muito importante. Eu conheço outras pessoas, né, que também criaram suas ONGs ou seus espaços, às vezes seja um canal no Instagram ou então um grupo no WhatsApp, né? Algo que possa acolher, e é tão importante, você falou da escuta, eu também, sobre ressignificar e tudo, eu acho tão importante você ter um espaço onde você possa falar. Que é isso que eu faço todos os dias com meus pacientes, né? Então, assim, ter um espaço para que aquela pessoa possa se expressar e falar, como você falou. A gente vive numa sociedade que não reconhece essa dor, né? Não reconhece essa perda. Não reconhece o luto da mãe que perdeu um bebê. Né? Não, e tudo que você faz está errado, na verdade, né? A gente está numa sociedade onde tudo que a gente faz está errado. Se você chora, você fica muito triste, então, não, a vida tem que continuar. Não, você não pode ficar assim, deixa essa criança, né, descansar desapega, e tal. né? Desapega e tal. Se você tenta se divertir, tenta voltar à vida que você tinha antes, nossa, mas você perdeu um filho, como você vai no casamento da fulana? Nossa, eu te vi num bar tomando cerveja, cara, você perdeu um filho. Então, gente, a primeira, se eu puder dar alguma dica pensa em você, quem tá doendo em você. Porque as pessoas, elas nunca vão, mesmo que eu passei por uma situação semelhante à da Doi, por mais que eu chegue perto do que ela passou, eu posso até conseguir chegar mais perto do que quem nunca passou por isso. Sim. Porém, eu nunca vou sentir a dor que ela sente. Exatamente. Então, eu só posso cuidar da minha. Sabe, né? Só quem passa por isso, só quem sente, sabe? Só. Né? E você falou então, no seu caso, por exemplo, as suas pacientes, você ouviu muito e tal. Eu posso ter mãe que passou praticamente igual, né? Nasceu, não sabia, tal. Eu vou chegar mais perto, mas eu não consigo sentir a dor dela. Eu falo muito sobre isso com os meus pacientes. Eu não sei o que é passar por isso. Eu não sei como eu reagiria, como seria comigo, né? Qual seria a minha experiência. Eu escuto a experiência delas e a partir da experiência delas eu auxilio elas a viverem o luto delas, né? E uma coisa importante que você falou, né, sobre a vivência do luto, sobre ressignificar. E as pessoas me perguntam muito assim, mas como é que faz? Como é que eu passo pelo luto? Não existe uma fórmula mágica para isso. Cada um vai encontrar o seu caminho. Né? Eu gosto de responder essa pergunta. As pessoas falam, como é que eu passo pelo luto? Vivendo. Não tem outra forma. Simplesmente viva o dia como ele se apresentar. Né? A gente fala muito do luto, desses altos e baixos do luto, né? Um dia você está um pouco melhor, outro dia você não está. E é viver esses dias como eles estão se apresentando. E uma das tarefas do luto é justamente ressignificar, dar um novo sentido para essa história. E tem uma coisa que eu falo sobre a gente, né, dentro desse universo, né, da perda, a gente conversa muito e fala muito sobre o bebê arco-íris. Né? Uhum. E eu sempre tenho cuidado de falar que o arco-íris não necessariamente precisa ser um bebê. Né? O arco-íris pode ser várias coisas. Inclusive, talvez a síndrome do amor tenha sido o seu arco-íris. Sem dúvida. História, né? Sem dúvida. Então, eu tenho muitas pacientes, eu falo muito sobre isso. A gente fica muito nessa história de bebê arco-íris, mas o arco-íris ele pode ser tantas e tantas coisas. Né? Fernanda, eu acho que eu ganhei uma consciência tão grande, diferente depois, né, de que eu passei por essa experiência. Uma delas é, mais ou menos, eu te cortei, mas só para complementar o que você falou. Antes de eu ter o Thales, amor para mim era uma coisa assim, que estava muito mais ligada a um par. Quando você pergunta para a pessoa assim, como é que você está de amor?
Ela fala, ai, não, eu não tô namorando, eu tô casada, ou, né? E eu descobri que amor é uma coisa muito mais ampla do que isso. É muito maior. O amor de mãe, ele é muito maior do que eu imaginava quando eu tinha os 2 primeiros filhos, porque eu tive um filho que não falou mamãe, que não andou, que não sentou, que não ia fazer nada disso, e mesmo assim eu queria ele de qualquer forma, entendeu? Então, acho que a primeira coisa que a gente percebe, que a gente precisa refletir, é sobre o amor. Sim, a síndrome do amor é um filho para mim. Ela é o meu arco-íris. Tanto que você pode falar mal de mim, que eu sou velha, gorda, feia, desgramada, desonesta, tudo de ruim. Agora, se você falar da síndrome do amor, aí o bicho pega. Porque ela é meu filho, entendeu? Ela me deu vida. E eu, sabe, de certa forma, ela foi o caminho que eu encontrei para continuar. A outra coisa que eu acho que serve para todo mundo é essa formação que a gente tem. Gente, dor faz parte da vida. Só tem dor quem está vivo. Então, se a gente começar a abraçar a dor, conversar com ela e não necessariamente querer se ver livre dela, a gente vai aprender tanta coisa que vai servir para tudo na nossa vida. Então a gente precisa aprender. O que eu ia falar é que você falou sobre as mudanças, né? Que a perda de um filho traz, né? E que não necessariamente o resultado disso é que a sua vida se torna pior, né? Porque eu vejo na minha experiência profissional é que quando você passa por uma dor tão grande como essa, você recalcula a rota, né? Você olha e começa a olhar mais para você, a valorizar coisas que você não valorizava, a perceber como eu dei valor para coisas que eram tão desnecessárias e tão bobas, né? Então você traz um senso de prioridade para sua vida e o seu olhar, o luto traz muito isso, né? Você ficar mais voltado para você mesmo, para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está vivendo ali naquele momento. Então, a partir dali, você consegue fazer melhores escolhas por você mesmo, né? Então, uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes sobre se posicionar. Você falou, né, de como as pessoas reagem mal, de como as pessoas falam, como a sociedade não encontra esse espaço para acolher essas mães, né? Então, eu sempre falo, se posiciona, porque quando você se posiciona, você está educando o outro. Então, por exemplo, aquelas frases que as pessoas falam, eu imagino, né, a gente se tratando de uma síndrome rara, as pessoas, o bebê ia sofrer muito, imagina como seria a vida, como seria para você. Pouco importa isso para você. Você cria seu filho, não importa como ele seria, como seria a sua vida. O que importa é a permanência dele com você e seja lá por quanto tempo fosse. Só que a pessoa acha que quando ela fala isso, ela está te ajudando. E uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes... A intenção é boa, né? Pois é, se posiciona, explica, olha, isso que você está falando não é legal para mim por conta disso. Porque além de você estar se protegendo daquela fala, você também está protegendo outras pessoas. Porque você está ensinando para aquela pessoa que aquilo que ela está falando não é legal. Né? Aquela história de foi melhor assim, foi Deus que quis assim, daqui a pouco você tem outro, você é jovem, né? Aquelas frases que toda mãe que perdeu um filho já ouviu. Como eu falo, e se não ouviu, ainda vai escutar. Né? Em algum momento essas frases vão aparecer. Então é importante esse posicionamento, porque esse posicionamento ensina, educa, né, a outra pessoa. Agora a gente pode falar, né, sobre isso, quer dizer, eu acho assim, tem muitas pessoas que acreditam que a gente não pode falar sobre determinadas coisas, sobre o câncer, porque isso atrai, né? Isso é uma crença muito perigosa, porque não é assim que funciona, só que... Eu falo muito, uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim, Marília, você já trabalha há tantos anos, né, com a síndrome de Edwards principalmente, vocês não podem, como uma associação, deixar que os médicos digam pra gente que nosso filho é incompatível com a vida. Aí eu respondi o seguinte para ela, eu falei, olha, pra gente fazer isso, impedir que o médico fale uma coisa dessa, sendo que está na formação dele, só se a gente der uma tesoura e for cortando a língua de cada médico, porque não tem como a gente fazer um negócio desse. O que a gente está buscando fazer é fortalecer você, para você escutar isso e poder falar, não, doutor, e realmente, lá na década de 1960, quando foi descoberta a síndrome de Edwards, ela era realmente
incompatível com a vida. Porém, hoje, ela não é mais. E ainda que fosse, o meu filho precisa de cuidados. É só isso que eu estou pedindo. Sim. Eu vou contar uma história para vocês. A gente está com pouco tempo, mas eu vou contar uma história que eu vivi. Deixa eu só falar uma coisa também, que a gente vive muito quando no luto, né? Muitas pessoas não querem que a gente fale, né? Não querem que a gente... E não querem ouvir nem falar com a gente sobre nossos filhos, como se eles não existissem. Sim. E isso dói porque então, nossos filhos existem. Para sempre. Foi exatamente por isso que eu quis estar aqui nesse dia que é tão significativo, né, de sensibilização pela perda, né? Porque é isso, a gente precisa falar sobre isso. Até hoje eu postei um videozinho sobre isso, né? A gente precisa quebrar esse ciclo do silêncio, né? Porque se você perde o seu filho, você não fala sobre isso, as pessoas não reconhecem a sua maternidade e não vão reconhecer o seu luto, não vão reconhecer você como mãe. Né? Então, eu acredito, apesar desse mundo que a gente vive, né, tão doido, eu acredito muito no ser humano, sabe? Eu acho que a grande maioria das pessoas elas se posicionam dessa forma porque elas não sabem o que fazer, né? Então, a gente não sabe o que fazer, a gente faz bobagem. Mas, ao mesmo tempo, Marília, eu penso também que isso a gente sabe o que fazer, mas existe muito uma dificuldade de perguntar como eu posso te ajudar? Se eu não sei como eu vou te ajudar, então eu pergunto como eu posso te ajudar. As pessoas têm muita essa ideia de que elas precisam ter ou uma frase pronta, ou algo pronto para trazer para aquela pessoa para resolver a questão e a dor dela. A gente não vai resolver essa dor. Eu né? concordo, então, assim, com você, mas precisa, eu acho assim, né? A questão da morte, ela é que a gente trabalha muito com crianças que têm deficiências, que têm malformações, né, externas e tudo mais. Então, essas coisas, né, que estão fora do padrão que a gente conhece e que a gente é estimulado a valorizar, elas estão tão longe da sociedade, da população como um todo, que as pessoas nem sabem que ela tem esse direito de perguntar. Elas têm medo até de perguntar. É muito sério isso. E é um trabalho de longo prazo, sabe? Sim. A gente não vai conseguir isso do dia para a noite. Já melhorou muito. Mas a gente tem que... É uma reeducação. Acho que isso tinha começado lá na escola, com as crianças, sabe? Sim. Porque assim a gente conseguiria mudar isso mais rapidamente. Tem pessoas que até hoje perguntam para mim, eu posso falar com você sobre o Thales? Né? Então, porque isso é surreal. A gente não quer falar de coisas que tenham dor, porque... Isso é fora do script. É que nem você chegar para um cara que te atende lá na Vivo e falar assim, para que time você torce? O cara não sabe o que te responder porque ele tem que seguir um script. Senão ele tá fora, entendeu? Sim. Isso é muito sério. É muito sério. Eu vou contar uma história para vocês. Eu só vou dar um exemplo disso aí que Maria acabou de falar. Minha filha partiu, eu fiquei, né, eu vivi aquele luto de fato, de muita, muita, muita dor. E aí, depois, quando eu comecei realmente a me envolver na síndrome do amor e tive meu arco-íris, né, e comecei a trabalhar, comecei a me reinventar, porque eu me reinventei, eu ouvi de uma amiga, um belo dia, que disse assim, pronto, agora, minha amiga, eu posso te ver. Quer dizer, ela... É como se eu tivesse, meu luto acabou, agora minha filha não existe mais, entende? Eu senti isso de várias pessoas. Várias pessoas voltaram a falar comigo quando acharam que ela não está mais no luto, ela agora está bem, ela voltou a ser a doida que era antes. Não, eu nunca mais sou a mesma doida. Sim. Então, eu trabalhei por 8 anos numa maternidade aqui no Rio de Janeiro. E no meu primeiro ano da maternidade foi a primeira vez que eu tive contato, né, com uma mãe grávida de um bebê com síndrome de Edwards. E eu acompanhei o pré-natal dela. Quando ela chegou para mim, eu não conhecia a síndrome de Edwards, fui pesquisar e tudo. E muito que eu encontrei? Síndrome incompatível com a vida. Ouvi as pessoas falando, o bebê vai morrer na barriga. Ou vai nascer e vai morrer. E eu fiquei com isso muito na minha cabeça. E eu, começando mesmo, né, nessa área, fui atendendo essa paciente, acompanhando, e acompanhei ela por toda a gestação dela até o nascimento do bebê.
Ela não perdeu na gestação. Durante todo o processo de atendimento dela, a gente trabalhava a perda, porque isso foi uma coisa que colocaram na cabeça dela. E também na minha, ela vai perder o bebê, ela vai perder o bebê, ou assim, ou na gestação assim que nascer. E o que, que aconteceu? Esse bebê nasceu. Esse bebê viveu por 9 meses. Esse bebê teve alta para casa. E o que, que aconteceu? O que, que eu aprendi como profissional? Por isso que eu estou contando essa história para vocês. Eu aprendi muito nessa história, porque eu trabalhei com ela a perda. A gente trabalhou muito pouco receber um bebê com dificuldades. Receber isso um bebê acontece com muito. Ela não estava pronta para receber esse bebê. Então, durante a hora que vive, a pessoa fala, viveu, e agora? E foi que eu faço? Uma caixinha de surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava. Assim que nasceu, né? O bebê ficou em ar ambiente, todo mundo esperando, assim, tá lá. Eu me lembro claramente dessa história, eu nunca esqueci essa história, eu sempre conto, porque para mim me marcou muito como profissional. Esse bebê nasceu no final de semana, acho que num sábado. Quando eu chego na segunda-feira para trabalhar, o bebê tá lá. E eu falei, ué, o que aconteceu? Vocês me contaram uma coisa que não aconteceu. Vocês me enganaram. A sensação que eu tive foi essa, ué, vamos ver o que aconteceu. E aí eu comecei a trabalhar com ela justamente esse outro caminho, né? De receber esse bebê. Como cuidar desse bebê? Como ser mãe desse bebê? E foi, assim, o tempo de internação a gente fez todo esse trabalho. O bebê foi para casa. E sim, ele faleceu alguns meses depois, já em casa, num outro hospital. Enfim, por outras dificuldades, né? Que ele tinha. Fez algumas cirurgias para poder ir para casa, né? Fez a gastrostomia, enfim. Teve todo um cuidado da equipe também, foi super acolhedora para cuidar desse bebê, para que essa mãe pudesse levá-lo para casa. Então, essa foi a minha primeira experiência, né? Eu não acredito muito que há preparação para a morte. Eu acho que a morte é sempre impactante, ainda que você espere, ainda que a pessoa tenha... Ninguém nunca está preparado, mas assim, você consegue trabalhar essas questões para que quando essa morte aconteça, você consiga ter possibilidades e caminhos para seguir. Lógico que uma coisa é você pensar, outra coisa é quando acontece. Quando acontece, é tudo muito diferente, mas minimamente você já consegue ter perspectivas do que pode ser, do que pode não ser. Então, assim, você consegue trabalhar com a pessoa, né? E aí falando do ponto de vista emocional. Você não consegue falar assim, quando acontecer você vai estar pronto e vai dar tudo certo, e vai ser ótimo e você vai seguir sua vida. Não é isso, né? Assim, você consegue trazer essas questões, né? E trabalhando com elas para quando acontecer. Só que no caso dela foi totalmente inverso, né? A gente preparou para uma coisa que não aconteceu. Né? Então, aquilo me ensinou muito. A gente já viveu muito isso. A pessoa está tão preparada para a morte da criança, preparada no sentido assim, de que você falou mesmo, né? Ela já decorou tanto aquele caminho, né, que ela poderia, ou aqueles caminhos que ela poderia seguir com a morte, que a hora que a criança vive, ela fica completamente perdida, porque ela não sabe o que fazer. E foi exatamente isso que eu vi com ela. Eu falei, então assim, a gente agora vai trabalhar todo esse outro lado, né? E foi ótimo, ela foi para casa, com o script dela tinha acontecido de uma forma totalmente diferente, como ela não imaginava. Então ela falava, foi uma grande bênção para mim poder levar minha filha para casa, poder ter essa experiência com ela, fora do hospital, né? De poder ter essa vivência com ela, né? Foi por pouco tempo, mas foi o tempo que para ela foi o máximo que ela podia tirar daquela situação de amor, né? Porque é isso que a gente está falando, é sobre amor. E foi foi muito bonito. E depois de um tempo, passaram-se alguns meses, ela voltou lá para a maternidade, ela teve um outro bebê com a gente acompanhou esse pré-natal, Olha sabe? Que legal. Então, foi uma história muito bonita. E que me ensinou muito como profissional. Então, eu gosto muito de contar. De repente a gente até conhece esse bebê, pode saber, né? E por coincidência, foi com síndrome de Edward, né? Então, por isso que eu tô contando essa história aqui, porque eu acho que tem todo sentido, né? Então, vamos começar a finalizar. Fernanda, a gente acaba vivendo um luto, a gente acaba vivendo um luto antes mesmo dele antecipado. partir. Antecipado. Exatamente. Então, Marília e Doi, falem para mim, para divulgar para quem está assistindo a gente, como entrar em contato com vocês, como ter informação, como é que elas podem chegar até vocês. Marília? Começa, Doi. Não, você começa. Quero nem... Eu só completo. Nós temos o site, a gente pode colocar, eu posso colocar aqui o comentário para você
Eu não sei se está pegando. Eu vou colocar o Linktree da gente. Peraí, deixa eu abrir aqui os comentários. Está desativado, Eu tava no né? gosto de vocês. Inclusive, Fernanda, tem uma pessoa, porque eu tô com o WhatsApp aqui aberto, e várias pessoas estão fazendo perguntas também. Tem uma pessoa, a Michele, ela tá querendo saber se você vai salvar essa live, porque ela quer mandar para uma mãezinha. Vai ficar salva no meu perfil. E outra coisa, eu costumo colocar as minhas lives no YouTube também. Então, fica no meu perfil, fica no canal do YouTube. E eu transformo elas também, as minhas lives, em podcast. Então, também vai estar disponível no meu podcast para quem quiser escutar. Olha, a Rita entrou aí, ela faz parte também da Síndrome do Amor, foi ela que estava falando. Olha, nós temos hoje o Instagram, Síndrome do Amor, @Síndrome do Amor, o @Trissomia18, @T18 Brasil. Eu vou colocar também aqui o link, o Linktree aqui da Síndrome do Amor. Basta você se cadastrar, quem é mãezinha, quem quiser entrar, participar, tem um filho também com qualquer síndrome, pode entrar e se cadastrar o filho, que aí começa a participar do WhatsApp. Tá aqui eu já coloquei aí. Tá ótimo. Tá, eu vou também me passa depois pelo WhatsApp, que eu coloco disponível lá no meu story do perfil, eu marco e as pessoas podem acessar por ali também, tá? Legal. Então, assim, eu queria... Marília, você quer acrescentar alguma coisa? Ou era... Então, Fernanda, mais uma vez eu queria agradecer e, assim, para deixar uma mensagem final, né, eu acho que é muito simples o que a gente está querendo dizer aqui, né? É que filho é um termo incondicional. Filho é filho. Na barriga, andando pela casa, que nem o meu, que vai estar no Fantástico. Daqui a pouco, gente, meu filho vai aparecer no Fantástico. Ele é filho 20 anos depois que ele virou estrelinha. Ele é filho se ele tem um monte de dificuldades e precisa de um monte de aparelho para respirar. É igualzinho. Filho é filho. E a gente precisa que os nossos filhos sejam cuidados por 1 minuto, por 1 hora, por alguns meses, por vários anos. E ainda depois que eles vão embora. É simples assim. Filho é um termo incondicional. Não depende de nada. Filho, ponto. É isso. E aí, trazendo também... E mesmo quando eles partem, eles continuam sendo filhos pra gente. Sim. Filho não morre. Filho não morre jamais. O filho, ele continua existindo, né? E uma coisa que eu gosto de falar é mãe, pronto. Né? Não precisa de especificar a explicação. Mãe é mãe, pronto. Né? Então, acho que fica essa mensagem nesse dia, como hoje, né, que eu acho que é importante da gente trazer informação, da gente falar da importância, né, do reconhecimento do luto pela perda, né, gestacional e neonatal. Eu queria muito agradecer vocês, a disponibilidade de vocês estarem aqui. Sempre quando a gente puder, vamos fazer mais live, vamos trabalhar junto, porque é o que eu costumo falar. Me chamou para falar sobre esse assunto, eu vou, não interessa onde, não interessa como, porque eu acho que é falando sobre ele que a gente consegue ensinar e dar informação para as pessoas, né? Então, quanto mais... Isso é educação, né, Fernanda? É educar a sociedade para lidar com algo que vai acontecer com todo mundo. Sim, todo mundo vai perder alguém um dia, né? Exatamente. Então, vamos deixar isso mais leve, mais normal e que a gente aprenda com essa experiência. E Fernanda, dá para aprender muita coisa. Apesar de minha filha não estar aqui, eu sou a mãe mais grata e mais feliz de toda essa vida. Sem dúvida. Então, olha só, eu vou deixar a live salva, eu vou pegar os links que você colocou, vou colocar no story do meu Instagram, tá? E se quem está assistindo aqui a gente quiser mais informação sobre o luto, dentro do meu perfil tem várias informações, né, nas postagens. No meu link tem meu site, tem um podcast, tem um canal do YouTube, tem uma cartilha, tem um e-book, tem uma série de coisas com informação lá disponível para quem quiser ter mais informação sobre luto. Pode me mandar a mensagem por direct, eu respondo. Às vezes demora um pouco, mas eu respondo sempre. Pode mandar mensagem, enfim. Eu estou sempre disponível para falar e para ouvir, tá? Muito obrigada, meninas. Queria muito agradecer vocês, tá?
Boa noite, um beijo para Boa vocês noite. e boa noite para quem está assistindo a gente também. Eu que lhe Obrigada, agradeço. Tchau, tchau. beijo para todo mundo. Boa noite.